Olá a todos, meu nome é Ivan, eu sou um membro do grupo PET e também do projeto PET Ensina. Eu vim aqui hoje para dar a primeira aula sobre o LT Spice. Já deve haver um vídeo ensinando como baixar, mas aqui eu vou ensinar como você opera com esse software. Esse software aqui é bastante importante no curso de engenharia elétrica para simulação de circuitos, tanto elétricos quanto eletrônicos. Eu vou começar aqui explicando como você faz para operar esse software de forma simples, as funções mais básicas. A primeira coisa que você deve fazer é clicar nesse botão aqui, com essa setinha chamada New Schematic. Ele vai habilitar todas essas opções de botões aqui e vai deixar essa tela cinza, que é o esquemático. O esquemático tem o nome de Draft To, é o nome padrão dele. Esquemático é basicamente o lugar onde você vai montar o seu circuito. Se você clicar aqui de novo, você vai criar outro. Olha só, você tem aqui o outro esquemático chamado Untitled. Esses esquemáticos aqui servem para você fazer circuitos diferentes. Fica em cada um em uma aba, olha só, se você clicar essas três opções aqui, deixa você organizar esses esquemáticos como abas separadas. Você pode colocá-los dessa forma, você pode colocar em cascata, você pode fechar todos eles. E eu vou colocar esse aqui de novo, que agora está com o nome Draft 4. O esquemático é onde você vai fazer o circuito. Se você quiser montar outro circuito sem provocar influência no primeiro, sem bagunçar demais a sua tela, você cria outro esquemático e monta o seu circuito lá. Para montar um circuito básico, você vem aqui, clica em Component, nesse botão aqui, parece uma tomada, e digita o que você quer. Você pode digitar Voltage, você vai criar uma fonte de tensão. Você pode vir aqui digitar Resistor. E eu vou explicar aqui agora. Você pode pegar, por exemplo, o capacitor. Eles têm aqui, ó, resistor, indutor. Não tem fonte de tensão, mas tem esses básicos aqui. Você pode pegar um capacitor, por exemplo. Eu vou apertar um botão que é para explicar, que eu vou explicar melhor, que é o botão Rotate. Você clica Ctrl R e ele gira o componente. Você pode fazer isso com qualquer um. É o mesmo botão que está aqui, ó, só que você teria que clicar nele para poder girar. Isso poderia fazer com que o componente, vamos pegar uma aqui, olha só, você vai fazer ele ir para cima para você colocar para você girar o componente. Então é melhor você simplesmente clicar Ctrl R para você girar mesmo. Existe também uma outra opção, inclusive, que é a opção Ctrl E, que deixa você espelhar, por assim dizer, o botão Mirror. Ele faz um giro assim em torno da ordenada, né, do eixo Y. Verticalmente ele vai mudar. E aí você aperta com o botão direito aqui se você tiver com um componente na mão que você não quer colocar. Qualquer outra coisa que você tiver na mão, você pode clicar com o botão direito que ele vai tirar. E o botão esquerdo para colocar, evidentemente. Para conectar esses componentes, você vai vir aqui no botão Wire e vai clicar. Quando você clica aqui, ele vai estender, né, o cabo. Você pode atravessar o circuito, o componente, que quando você clicar de novo, ele vai fixar o cabinho do ponto que você iniciou até o ponto que você colocou. E se tiver um componente no meio, ele vai ligar os terminais do componente sem atravessar ele, tá? Você pode fazer isso tranquilamente, que não vai gerar problema nenhum para o seu circuito. O componente não vai ficar de fora, não vai ficar atravessado nem nada. Depois que você fez isso aqui, você vem aqui e coloca um ground. O que é o ground? É o fio terra. Todo circuito no LT Spice precisa ter esse fio terra para você poder simular, porque ele é um nó de referência e sem ele o LT Spice não deixa você simular. Outro botão importante que eu já ia mencionar aqui agora é o botão Cut, que é o da tesourinha. Ele serve para você tirar o componente que você não quiser. Você pode clicar isso em cima de qualquer um desses componentes aqui, por exemplo, esses dois. E aí, com o botão esquerdo, você já vai tirar o componente que você clicar em cima. E se eu tirei o wire, né, que é o cabinho de conexão, se você quiser colocar de novo, você pode simplesmente clicar aqui ou você pode apertar F3. Eu fiz isso só para você poder ver que existem as teclas do teclado para facilitar. O resistor, por exemplo, é a tecla R. O capacitor é a tecla C. O diodo é a tecla D. Eu só estou citando esses porque são os principais. A fonte de tensão é o V.
Os principais que você coloca, tem também o indutor, que é o L, eles têm uma tecla para representar, mas são só esses. Na apostila que a gente colocou na teoria, tem esses botões, e cada um deles para você, assim como o nome deles na aba dos componentes, para você achar mais facilmente. Você pode ver que tem um monte aqui. Fonte de corrente aqui chama current, mas ela não tem uma tecla para você colocar. Se digitar aí não vai aparecer nada, nem C, porque o C já é capacitor. Existe também as fontes dependentes, que aqui são E2 só muda a polaridade, mas olha só, é uma fonte de tensão, dependente de tensão. Tem o F, que é fonte de corrente, dependente de corrente. Tem o G, que é fonte de tensão dependente. Não, fonte de corrente dependente de tensão, tô bugando. E H, que é a fonte de tensão dependente de corrente. Isso aqui vai ser melhor detalhado mais para frente. Tem na apostila isso aqui também. A gente vai falar melhor sobre os componentes no terceiro tópico, que é um tópico especificamente sobre os componentes, sobre como implementar, sobre como editar os parâmetros deles. Se você clicar com o botão direito nele, você vai ver aqui que abre os parâmetros. Você pode colocar o valor de uma tensão de 10, por exemplo. Vou colocar alguns parâmetros aqui depois, só para poder simular, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Não vai dar tempo. Mas para a gente simular, eu vou colocar alguns parâmetros aqui para você poder ver. Eu cliquei na barra de espaço aqui sem querer e deu zoom. Se você quiser tirar o zoom, você pode apertar menos. Ele não vai tirar, ele vai diminuir o zoom. Se ficar apertando, ele vai aumentar para sempre. Quer dizer, vai diminuir para sempre. Se você clicar no mais, ele vai dar zoom onde você clicar, ou no quadradinho que você selecionar, olha só, deu zoom. Para você reverter o zoom que você deu, você pode simplesmente clicar aqui no Zoom Full Extent, ele vai ficar desse jeito aqui, vai botar basicamente o seu circuito na tela aqui, de forma central. Vai ficar meio grande para mim, eu prefiro um pouco menor. Mas se você clicar nesse Full Extent, ele volta para um padrão, por assim dizer. Além disso daqui, nós temos também o Copy, que permite que eu copie. Olha só, clico no Copy, eu posso pegar um componente que já tem no circuito e copiar ele e colocar outro dele em outra parte do circuito. Eu posso também, por exemplo, copiar o circuito todo. Se eu fizer um quadradinho aqui, olha só, pega todo o circuito, coloco em outro lugar. Eu também posso fazer isso com o cut, né? Se eu quiser cortar tudo de uma vez, eu simplesmente faço quadradinho e vai tirar todo o circuito que eu coloquei. Tirando tudo que eu falei aqui, só faltou esses dois, o move e o drag. São duas formas de mover componentes e partes do circuito, só que tem uma diferença. Se eu mover com o move, eu vou tirar o resistor ou qualquer outro componente do circuito. Se eu clicar no drag, que é o arrastar, eu vou mover ele sem tirar ele do circuito. Vai ficar arrastado, olha só. Fica meio... Eu posso, por exemplo, olha só como eu estava fazendo, eu posso vir aqui e mover o resistor dentro do circuito. Eu posso, por exemplo, fazer um circuito em que eu achei que o resistor ficou muito para cima, muito para baixo, eu posso pegar o drag, mover ele para baixo, que já estava no meio, né? Ele move na linha do wire tranquilamente, do cabinho, né? Por outro lado, se eu mover ele dessa forma, ele fica meio deformado. Então você pode, por exemplo, vir aqui e fazer um retângulozinho. Aí eu vou estender aqui do jeito que eu quiser, sem nenhum problema. Olha só, aqui sim ficou fora do centro. Eu venho aqui. Pronto. Eu uso o drag, tranquilamente ele mexe dentro do circuito, sem mexer na estrutura do circuito. Se eu usar o move, eu posso, por exemplo, pegar aqui e tirar, botar uma fonte de corrente. Eu apertei o F2, tá? O F2 gera essa aba dos componentes, que era a tecla parecida com a tomada, essa aqui. Eu posso vir aqui e colocar fonte de corrente de qualquer jeito. Eu tirei esse componente do circuito. Fica mais fácil assim. Para tirar de novo, eu posso vir aqui na tesourinha, mas posso apertar F5 também. Ele vai gerar o cut. Aí eu venho aqui, clico no F7. F7 faz o move. O F8 faz o arrastar, que é o que eu mostrei agora há pouco.
O último que falta desses aqui, eu já falei que F3 é o wire, o F5 é o cut, F6 é o copy, F7 e F8 são move. O F9, ele é dessa daqui, o undo. Se eu clicar nisso aqui, olha só, ele reverte a última coisa que eu fiz. Eu vou colocar de novo, porque eu quero que fique feito. Aqui, ó. Mas se eu apertar isso aqui, ele vai tirar a fonte de tensão daqui. Se eu clicasse de novo, ia aparecer a fonte de corrente e tudo mais. Os últimos que faltaram são esses dois, que são de texto. Esse aqui, ele serve para eu clicar no comentário. Eu posso vir aqui e dar um nome. Escrever um texto aleatório, ele vai vir aqui em azul. Eu posso mudar a cor disso aqui, inclusive, vou mostrar daqui a pouco. Mas essa formazinha de texto é um comentário que eu escrevo que não interfere em nada no meu circuito. Tá? Eu posso escrever ele usando text. O segundo é o Spice Directive. Se eu apertar T, inclusive, aparece para digitar comentário, olha só, texto. Eu posso vir aqui e mudar para o Spice Directive, e aí vai aparecer um comentário para o diretório Spice. Eu também posso apertar S, vai aparecer do mesmo jeito. Isso aqui serve para eu, por exemplo, digitar um comando. Eu posso digitar isso aqui, que vai ser o comando de simulação, vou falar daqui a pouquinho. Eu posso digitar, por exemplo, o ponto model, que vai ser melhor detalhado no tópico 3, serve para eu configurar um componente. Eu posso, por exemplo, colocar um TBJ. Não, aqui não é TBJ, não, é NPN, tá? NPN ou PNP. Para o outro MOSFET seria NMOS ou PMOS. Eu posso vir aqui e digitar de acordo com o nome que está ali. E, por exemplo, mudar o BF, o beta, né? Posso colocar que ele é 150. Ficaria definido assim. O comando é um pouco maior que isso. Precisaria dar um nome aqui também. Mas é só para você ter uma ideia do que serve isso aqui. Vou deixar esse comando aqui, mas já vou mostrar como cria ele. O último que ficou faltando, de todos esses aqui que a gente usa no LT Spice, é esse aqui. A plaquinha LabelNet. LabelNet é o F4. Se eu tirar aqui e apertar F4, ele aparece também. Ele me permite pegar isso aqui, que é o fio terra, mas as principais funções dele são o COM e esse nó. O que o COM faz? Vamos deixar ele aqui só para mostrar. Vou tirar aqui. Olha só. Se eu clicar aqui, colocar ele aqui, eu vou gerar meio que uma conexão. Eu posso, por exemplo, clicar aqui de novo. Vou gerar aqui. Olha só, viu que ele virou o sentido. Sempre que eu ligar uma setinha dessas, que é o COM, junto com outra, quando eles estão sentidos opostos, eles estão em série. Eu vou colocar aqui um ground. Ground é G, tá? E fica... Pega aqui, coloca aqui. Eu vou colocar F3 para colocar o wire. E vou colocar o R para colocar um resistor aqui. Se eu clicar F4 e clicar em outro COM, olha só. Ele gera mais um virado para cima. Esses dois para cima, eles estão em paralelo, tá? É a mesma coisa que eu estar ligando isso aqui em paralelo, daquela forma que vocês já conhecem. Eu não vou tirar daqui porque eu vou pôr de novo, mas é basicamente para isso que serve. Ele cria uma conexão entre os dois. A última função, ele serve para eu criar um nó. Eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar um nó com o nome que eu quiser, chamado AGND. Essa função também serve para conectar partes diferentes do circuito. Como eu chamei isso aqui de AGND, é um nó comum na elétrica, eu poderia, por exemplo, dar um nó de GND, que é o do Terra. Eu posso também criar o nó VI, ou só I. Posso vir aqui e colocar esse nó aqui. Aí eu vou criar outra parte de circuito. Eu crio esse mesmo nó aqui, ó. Olha lá, ele mudou de sinalzinho, de direção. Por que isso acontece? Porque eu criei um nó aqui, quer dizer que tudo que estivesse aplicando aqui nesse nó
A tensão, por exemplo, a tensão aqui vai ser 10, né? Pela análise nodal, a tensão aqui é 10. Aqui, a tensão também vai ser 10, porque esse nó I é o mesmo desse nó I aqui também. E isso é muito útil, por exemplo, em circuitos eletrônicos, é comum você representar VDD, VCC, vários nós desse tipo. Com tensão mais 5 volts, você vai, coloca desse jeito, cria o nozinho, coloca esse nome, e vem aqui do lado e faz, por exemplo, coloca uma tensão V, cria VDD. Vai e cria aqui. Olha só, perfeito. Posso até mesmo vir aqui e colocar outra fonte. Cria uma desse jeito aqui. Eu posso vir aqui e criar duas fontes. Eu posso criar dois nós. Olha só. Dessa forma aqui, nos circuitos eletrônicos, você vai ter o que? Um VDD e um menos VDD. Muitos circuitos eletrônicos têm isso, mais VDD, menos VDD. Essa tensão aqui, se eu falar que isso aqui é 10, e que esse aqui também é 10, aqui o VDD vai ser um nó com tensão mais 10, e esse aqui vai ser um que vai ter tensão menos 10. É muito útil essa configuração aqui para eletrônica. Vamos tirar isso aqui daqui, e agora é o resto. Bom, isso aqui são as principais funções, cut, copy, os componentes que vem o cabinho, o fio terra, a fonte de tensão que está aqui, que você tem que procurar nos componentes, diodo, indutor, capacitor, resistor. Aqui temos também o zoom e as formas de mover, de retornar e os textos. A única coisa que fica faltando aqui na verdade faltam duas, né? É a edição das cores. Você pode vir aqui em Tools e clicar em Color Preferences. Aqui você tem o poder de editar. Eu posso editar o esquemático. Posso vir aqui e mudar. Por exemplo, vou clicar aqui. Se eu clicar nessa parte, eu estou clicando no Background Color. Se eu clicar aqui, eu estou clicando no componente, no corpo do componente. Eu posso, por exemplo, mudar isso aqui. Olha só. Não mudou. Vamos ver aqui. Component Text. Ah, tá. Component Text tá tudo preto, por isso que tá tudo zero aqui. Se eu vir aqui mudar isso aqui, olha só, ele fica avermelhado. Eu posso tranquilamente fazer isso pro background, né, que é pro fundo. Posso vir aqui, olha só, vai ficar azul. Aqui fica um esquemático com cor azul e com cores vermelhas de texto. Esse texto aqui, que inclusive o C e o R, eles são o valor do componente, né, o valor de capacitância, resistência. C1, V1 e R1, sempre que tem um número, assim, é o nome do componente. Eu posso vir aqui e mudar isso para, por exemplo, CGS, um nome comum de capacitor. Se você clicar com o botão direito, ele vai mudar diretamente o que você está clicando. Se eu clicar aqui, ele vai mudar o valor do R. Se eu clicar nele, vai aparecer para mudar, para editar o componente. Se eu clicar no nome, eu vou mudar o nome. É basicamente isso. Por fim, vem a simulação. E se eu clicar em Run sem ter esse comando aqui, ele vai aparecer a mesma aba que clicando em Edit Simulation Command, que é aqui. Aqui eu tenho que escolher a forma de simulação. Isso vai ser mais detalhado no tópico, mas num tópico mais à frente. O importante aqui, o que eu vou trabalhar primeiro, é o análise transiente, que é a análise no domínio do tempo. Você vem aqui, adiciona o tempo final, aqui vai analisar do 0 até 5 milissegundos. Se eu clicar cá, por exemplo, vai ser 5.000 segundos. Se eu colocar meg, vai ser megasegundos. Tem todas as... Aqui é pico. Se eu colocar U, é micro. Tem todas essas derivações, essas potências de 10 aqui, que servem tanto para isso quanto para o valor dos componentes também. Tem tudo isso na apostila. Vou deixar 5 milissegundos mesmo, porque eu costumo trabalhar assim. Mas é mais importante, aqui a gente está em CC, né? Você tem que dar número para as coisas.
Se você não tiver número, ele não vai simular, vai falar que tá faltando dado. Isso aqui vai dar uma canseira, né? Mexer. Tá. Como já tem o comando pronto, depois que você clica lá em OK, aparece isso aqui. Você vem aqui e clica em Run. Aí gerou isso aqui, que é a tela de simulação. E eu posso simular as coisas mexendo aqui. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que é especificamente sobre simulação, sobre como editar os cursores, a cor das variáveis aqui no gráfico, como alterar a escala, como alterar também a escala no eixo Y, como criar outro painel aqui para você separar as variáveis, como deixar aqueles quadradinhos, que são os grid, né? Tem aqui também, View Grid. Ainda não tem nada aqui, se eu clicar acho que já apareceu. Vou falar sobre tudo isso no próximo vídeo.